Introdução, exclusão ou inclusão perversa. Beidersauer. Exclusão é tema da atualidade, usado hegemonicamente nas diferentes áreas do conhecimento, mas pouco preciso e dúbio do ponto de vista ideológico. Conceito que permite usos retóricos de diferentes qualidades, desde a concepção de desigualdade como resultante de deficiência ou inadaptação individual, falta de qualquer coisa, um sinônimo do sufixo sem, less, até a de injustiça e exploração social. Um conceito mala ou bonde, como falam Morin e Kestel, que carrega qualquer fenômeno social e que provoca consensos, sem que se saiba ao certo o significado que está em jogo. Este caráter ambíguo tem levado muitos pesquisadores a propor sua substituição por outros mais precisos. O presente livro, ao invés de rechaçar o conceito de exclusão, visando a precisão conceitual e pela eliminação das ambiguidades, busca aprimorá-lo, explicitando estas últimas, por entender que elas não revelam erro ou imprecisão, mas a complexidade e contraditoriedade que constituem o processo de exclusão social, inclusive a sua transmutação em inclusão social. A ambiguidade inerente ao conceito de exclusão abre a possibilidade de suplantar os vícios do monolitismo analítico, que orientam as análises da desigualdade social. Grande parte dessas enfocam apenas uma de suas características em detrimento das demais, como as análises centradas no econômico, que abordam a exclusão como sinônimo de pobreza, e as centradas no social, que privilegiam o conceito de discriminação, minimizando o escopo analítico fundamental da exclusão, que é o da injustiça social. Analisar a ambiguidade constitutiva da exclusão é captar o enigma da coesão social ao agir a exclusão na versão social, subjetiva, física e mental. Portanto, este enfoque não deve ser confundido com a falta de coerência ou com relativismo, no sentido de tratar de tudo e aceitar qualquer significado. Daí o caráter interdisciplinar do presente livro. Ele busca categorias analíticas, capazes de romper fronteiras acadêmicas e criar conceitos crioulos, fundindo interpretações. Mas, para não se perder contraditoriedade que o constitui, a qualidade de conter em si a sua negação e não existir sem ela, isto é, ser idêntico à inclusão, inserção social perversa. A sociedade exclui para incluir e esta transmutação é 8. Principal da coação social nas sociedades onde prevalece o fantasma do uno e da desigualdade, que é o de culpabilização individual. O pobre é constantemente incluído, por mediações de diferentes ordens, no nós que o exclui, gerando o sentimento de culpa individual pela exclusão. A dialética inclusão/exclusão gesta subjetividades específicas, que vão desde o sentir-se incluído até o sentir-se discriminado ou revoltado. Essas subjetividades não podem ser explicadas unicamente pela determinação econômica, elas determinam e são permitidas por formas diferenciadas de legitimação social e individual, e manifestam-se no cotidiano como identidade, sociabilidade, afetividade, consciência e inconsciência. Em síntese, a exclusão é processo complexo e multifacetado, uma configuração de dimensões materiais, políticas, relacionais e subjetivas. É processo sutil e dialético, pois só existejam relação à inclusão como parte constitutiva dela. Não é uma coisa ou um estado, é processo que envolve o homem por inteiro e suas relações com os outros. Não tem uma única forma e não é uma falha do sistema, devendo ser combatida como algo que perturba a ordem social, ao contrário, ele é produto do funcionamento do sistema. Esperamos, com este livro, oferecer subsídios para orientar praxes e políticas públicas de enfrentamento dos efeitos perversos da transmutação da exclusão em inclusão, isto é, da exclusão como inserção social, numa abordagem charneira, que se processa no entrecruzamento da psicologia social, da sociologia e da filosofia. O livro está estruturado de forma a apresentar reflexões teórico-filosóficas, metodológicas e conceituais, e, por meio delas, desvelar artimanhas da exclusão e da desigualdade social, através de reflexões sobre cotidiano, consciência, afetividade, intersubjetividade, identidade, representação social e projeto de vida.
Seus textos oferecem uma rica pleiade conceitual e analítica reveladora de nuances dos processos que mantêm o excluído como parte integrante da sociedade. Uns textos são mais teóricos, outros constituem relatos de pesquisas realizadas no Brasil e na França, com ênfase na temática do trabalho, religião, educação, saúde, violência e moradia. Os dois textos iniciais discutem o conceito de exclusão. Na sua concepção, projeto de vida é o organizador da existência, do qual o homem não pode escapar. O caso brasileiro é exemplar dessa dramática situação, onde o conceito de apartação social torna-se cada vez mais concreto e visível. 10. Passam a ser incluídos no sistema de seguridade, como pertencendo ao seu disfuncionamento. Na mesma busca, Bader-Sawyer discorre sobre a importância da afetividade. Opta pelo conceito de sofrimento ético-político para incorporar a ética, a felicidade e o humano como critérios que se entrelaçam com o econômico e o político, na análise do processo de inclusão perversa. Mas faz um alerta sobre o perigo da ênfase na afetividade e na ética. A presença delas nas reflexões significa a desfetichização conceitual e a humanização das políticas públicas, mas trazem o perigo, sob a égide do neoliberalismo e do individualismo, da estatização subjetivista, que nega as instâncias coletivas e públicas de ação em favor da inclusão digna, reduzindo-a à interioridade e subjetividade. Na mesma perspectiva, no texto seguinte, reflete sobre identidade, outra ideia-força da modernidade contemporânea, lembrando os perigos que ela oferece ao estudo da exclusão, pois, ao mesmo tempo que traz a oportunidade de resistência à globalização e alimenta a luta pelo direito à diversidade, legitima novas formas de exclusão. Silvia Alessi de Mello, psicóloga social, apresenta uma dramática análise da violência cometida contra jovens das camadas populares, na cidade de São Paulo, apontando que a impunidade que acoberta tais crimes é um fator a mais na sustentação da exclusão nas grandes metrópoles, com apoio da mídia, que cria e divulga estereótipos estigmatizadores dessa população. Pedrinho Guarechi inicia seu estudo discutindo as razões agaíta-deutóricas da prevalência da exclusão nos dias de hoje e mostra alguns pressupostos psicossociais altamente ideológicos que permitem sua legitimação e perpetuação, dando ênfase aos mecanismos de competitividade entre as pessoas e de sua culpabilização. Vamos terminar ressaltando a intencionalidade latente em todos os textos do presente livro, orientar estratégias de ação para superar a escravização e a potência de padecer, nas famílias, nas políticas públicas e nas empresas, acreditando na possibilidade do sujeito agir para manter sua humanidade. Temos a obrigação de ser otimistas e buscar caminhos para atingir a felicidade pública. Isto não significa embotar a autocrítica e a visão dos reais e profundos obstáculos, muitos impossíveis de serem superados. A exclusão é cruel e a visão do futuro é assustadora, como nunca foi. Não existem projeções convincentes de aumento geral da igualdade entre as pessoas. Ninguém, hoje, ousa prever que todas as crianças, dos Balcãs, africanas ou brasileiras, terão igual acesso a bens materiais, à dignidade e à saúde. Ser otimista é acreditar na potencialidade do sujeito de lutar contra esta condição social e humana, sem desconsiderar a determinação social. A utopia e a crença no sujeito da ação e na possibilidade de uma ordem social sem exclusão não remete a uma visão de happy end ou ao paradigma da redenção, comum nas ciências humanas tanto positivista quanto críticas, dos anos 60 a 80. Todos os artigos são uma meditação sobre a imposição que a sociedade opera sobre o homem e de como se fundem o natural, o social e o psicológico, de forma que o papel de excluído engole o homem. Aquilo que, inicialmente, é um comportamento social, configurado no processo de inclusão do excluído, acaba por naturalizar-se. Mas a imposição não é absoluta. Se a disciplinarização fosse imposta sem brechas, não sobraria consciência e individualidade, os sujeitos não poderiam contar e avaliar suas transformações e seríamos todos iguais. Todos os estudos reforçam a tese de que o excluído não está à margem da sociedade, mas repõe e sustenta a ordem social, sofrendo muito neste processo de inclusão social. Eles são unânimes em apontar as necessidades éticas e afetivas, em valorizar a diversidade de necessidades e sofrimentos e, consequentemente, em evitar o modelo único, uniformizante, nas reflexões teóricas e nas políticas públicas.
A abordagem complexa não nega a ordem social, ao contrário, orienta a reflexão sobre a mesma, mas não como sinônimo de uniformidade e monolitismo, mas como integração da diversidade, portanto, uma ordem social não cristalizada e em constante configuração e conexão entre pessoas diferentes, entre o eu e a alteridade. 1. Criolidade em processo. Cabe às ciências humanas oferecer reflexões e pesquisas sobre as desigualdades sociais tais como as vividas por homens, determinados socialmente, mas com consciência e individualidade. Sua praxis deve ter a preocupação de resguardar o sujeito potente para todas as 12 pessoas, atuando no subsolo humano da exclusão, sem desviar o olhar da análise estrutural e, assim, dourar a pílula, esquivando-se do julgamento político. Esperamos que o presente livro possa colaborar com esta empreitada, sem euforia. Procuramos oferecer uma meditação profunda sobre o jogo interdisciplinar da passagem do social e político ao subjetivo e vice-versa, e alertar para os perigos deste olhar na neomodernidade, especialmente o perigo do relativismo e do individualismo, que negam instâncias coletivas e públicas de justiça e ética. Deixamos ao leitor as articulações entre as diversidades e as similitudes, as oportunidades e os perigos, e desses com a crença na possibilidade da utopia social. 13. Primeira parte. Reflexões acerca do conceito de exclusão. Refletindo sobre a noção de exclusão. Mariângela Belfiore Vanderlei. Tema presente na mídia, no discurso político e nos planos e programas governamentais, a noção de exclusão social tornou-se familiar no cotidiano das mais diferentes sociedades. Não é apenas um fenômeno que atinge os países pobres. Ao contrário, ela sinaliza o destino excludente de parcelas majoritárias da população mundial, seja pelas restrições impostas pelas transformações do mundo do trabalho, seja por situações decorrentes de modelos e estruturas econômicas que geram desigualdades absurdas de qualidade de vida. Este artigo tem como objetivo apresentar as principais ideias sobre a noção de exclusão social presentes na literatura francesa dos anos 90, contrapondo-as ou complementando-as com reflexões extraídas da literatura brasileira, mostrando que, embora tão difundido, este é um tema relativamente recente e polêmico. Mendigos, pedintes, vagabundos, marginais povoaram historicamente os espaços sociais, constituindo universos estigmatizados que atravessaram séculos. Porém, é mais precisamente a partir dos anos 90 que uma nova noção, a de exclusão, vai protagonizar o debate intelectual e político, se atualmente, a maioria dos problemas sociais são apreendidos através desta noção, é preciso ver aí, ao mesmo tempo, o resultado da degradação do mercado de emprego, particularmente forte no início desta década, e também a evolução das representações e das categorias de análise, Palgão, 199614. Tem-se atribuído a René Lenoir a invenção dessa noção em 1974. Homem pragmático e sensível às questões sociais, cujas teses emanam do pensamento liberal e foram fortemente criticadas pela esquerda, teve, com sua obra, o mérito de suscitar o debate, alargando a reflexão em torno da concepção de exclusão, não mais como um fenômeno de ordem individual mas social, cuja origem deveria ser buscada nos princípios mesmos do funcionamento das sociedades modernas. Dentre suas causas destacava o rápido e desordenado processo de urbanização, a inadaptação e uniformização do sistema escolar, o desenraizamento causado pela mobilidade profissional, as desigualdades de renda e de acesso aos serviços. Acrescenta, ainda, que não se trata de um fenômeno marginal referido unicamente à franja dos subproletários, mas de um processo em curso que atinge cada vez mais todas as camadas sociais. A concepção de exclusão continua ainda fluida como categoria analítica, difusa, apesar dos estudos existentes, e provocadora de intensos debates. Alguns consideram a exclusão como um novo paradigma em construção, brutalmente dominante há alguns anos, enquanto que o da luta de classes e desigualdades dominou os debates políticos e a reflexão sociológica desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Schnapper, 1996.23. Muitas situações são descritas como de exclusão, que representam as mais variadas formas de sentidos advindos da relação inclusão/exclusão.
Sob esse rótulo estão contidos inúmeros processos e categorias, uma série de manifestações que aparecem como fraturas e rupturas do vínculo social, pessoas idosas, deficientes, desadaptados sociais, minorias étnicas ou de cor, desempregados de longa duração, jovens impossibilitados de aceder ao mercado de trabalho, etc. A reflexão de Julien Freund, no prefácio da obra de Martine Chiberras, 1993, denota uma certa saturação da utilização indiscriminada dessa noção. A noção de exclusão está tendo o destino da maior parte dos termos consagrados atualmente pela mediocridade das modas intelectuais e universitárias. Alguns consideram que está saturada de sentido, de nonsense e de contrassenso. A leitura da imprensa é particularmente instrutiva desse ponto de vista, pois, ela é mais do que o espelho de nossa sociedade. Assim, mesmo os estudiosos da questão concluem que do ponto de vista epistemológico, o fenômeno da exclusão é tão vasto que é quase impossível delimitá-lo. Fazendo um recorte ocidental, poder-se-ia dizer que excluídos são todos aqueles que são rejeitados de nossos mercados materiais ou simbólicos, de nossos valores. Chiberras, 99321. Na verdade, existem valores e representações do mundo que acabam por excluir as pessoas. Os excluídos não são simplesmente rejeitados física, geográfica ou materialmente, não apenas do mercado e de suas trocas, mas de todas as riquezas. 17. Observar-se, pois, uma espécie de impotência do Estado-nação no controle das conjunturas nacionais. Os problemas sociais se acumulam, justapondo, no seio das sociedades, categorias sociais com renda elevada ou relativamente elevada ao lado de categorias sociais excluídas do mercado e por vezes da sociedade. Assim, se considerarmos como espaço de análise da exclusão os países ditos de primeiro mundo, necessariamente se tem que tomar esse acirramento da crise do Estado-providência. 2. Nos anos 80, as transformações em curso no mundo do trabalho, que estão na origem da crise da sociedade salarial, com a emergência do 2.0 caso brasileiro é exemplar dessa dramática situação, onde o conceito de apartação social tomasse cada vez mais concreto e visível. 18. Desemprego e da precarização das relações de trabalho como problemas centrais dessas sociedades. Surge, então, um novo conceito de precariedade e de pobreza, o de nova pobreza, para designar os desempregados de longa duração que vão sendo expulsos do mercado produtivo e os jovens que não conseguem nele entrar, impedidos do acesso ao primeiro emprego. Ou seja, são camadas da população consideradas aptas ao trabalho e adaptadas à sociedade moderna, porém, vítimas da conjuntura econômica e da crise de emprego. Assim, os excluídos na terminologia dos anos 90, não são residuais nem temporários, mas contingentes populacionais crescentes que não encontram lugar no mercado. No campo internacional, a passagem do predomínio do termo pobreza para a exclusão significou, em grande parte, o fim da ilusão de que as desigualdades sociais eram temporárias. A exclusão emerge, assim, no campo internacional, como um sinal de que as tendências do desenvolvimento econômico se converterão. Agora, e significativamente, no momento em que o neoliberalismo se toma vitorioso por toda parte, as desigualdades aumentam e parecem permanecer. Nascimento, 1995-2.24. Embora possamos aplicar esta mesma grade de análise para países como o Brasil, que está inserido, ainda que com características específicas, na ciranda da globalização, é necessário ressaltar que coexistem em nosso país diferentes causas de pobreza e de exclusão social. A matriz escravista brasileira, além de perpassar nosso passado, está presente no cotidiano de nossa sociedade, em manifestações as mais variadas. As noções de pobre e pobreza figuram no horizonte histórico da sociedade brasileira e são explicativas das formas como o cenário público brasileiro tratou a questão social. Conforme bem demonstra Vera Teles, 19966, terna do debate público e alvo privilegiado do discurso político, a pobreza sempre foi notada, registrada e documentada. Poder-se-ia dizer que, tal como uma sombra, a pobreza acompanha a história brasileira, compondo o elenco de problemas, impasses e também virtualidades de um país que fez e ainda faz do progresso, hoje formulado em termos de última suposta modernização, um projeto nacional. 19.
Do ponto de vista da utilização pelos cientistas sociais brasileiros de termos para designar esses fenômenos de iniquidades e desigualdades sociais, verifica-se que a noção de exclusão social aparece na segunda metade dos anos 80, em trabalhos de Hélio Jaguaribe e também na mídia e em trabalhos acadêmicos, acompanhando o movimento internacional. Trabalhos contemporâneos reforçam a importância crescente do aprofundamento dessa noção. Pesquisa recentemente publicada, organizada pela Profalda Esposati, 1996, retrata a situação de exclusão na cidade de São Paulo, e reforça o caráter estrutural desse fenômeno. A desigualdade social, econômica e política na sociedade brasileira chegou a tal grau que se torna incompatível com a democratização da sociedade. Por decorrência, tem-se falado na existência da apartação social. No Brasil, a discriminação é econômica, cultural e política, além de étnica. Este processo deve ser entendido como exclusão, isto é, uma impossibilidade de poder partilhar o que leva à vivência da privação, da recusa, do abandono e da expulsão, inclusive, com violência, de um conjunto significativo da população, por isso, uma exclusão social e não pessoal. Não se trata de um processo individual, embora atinja pessoas, mas de uma lógica que está presente nas várias formas de relações econômicas, sociais, culturais e políticas da sociedade brasileira. Esta situação de privação coletiva é que se está entendendo por exclusão social. Ela inclui pobreza, discriminação, subalternidade, não equidade, não acessibilidade, não representação pública. É preciso ressaltar, no entanto, que pobreza e exclusão não podem ser tomadas simplesmente como sinônimos de um mesmo fenômeno, porém estão articuladas conforme buscaremos demonstrar nas análises que se seguem. Tomando como fonte inicialmente autores franceses contemporâneos, destacaremos alguns conceitos que compõem esse universo. Conceitos que emergem de diferentes matrizes psicológicas e sociológicas. 20. B. A desinserção, trabalhada por Gaugelac e Lianetti, 1994, como algo que questiona a própria existência das pessoas enquanto indivíduos sociais, como um processo que é o inverso da integração. Não há uma relação imediata entre desinserção e situações sociais desfavoráveis, logo, não há relação imediata entre desinserção e pobreza. Estes autores buscam demonstrar o papel essencial da dimensão simbólica nos fenômenos de exclusão. Eles analisam os acontecimentos objetivos na esfera do emprego e do vínculo social, mas ressaltam os fatores de ordem simbólica, pois é o sistema de valores de uma sociedade que define os fora de norma como não tendo valor ou utilidade social, o que conduz a tomar a desinserção como fenômeno identitário na articulação de elementos objetivos e elementos subjetivos. C. A desafiliação 3. Analisando as metamorfoses da questão social, Robert Kesta cunha este conceito, significando uma ruptura de pertencimento, de vínculo societal. Efetivamente, desafiliado é aquele cuja trajetória é feita de uma série de rupturas com relação a estados de equilíbrio anteriores, mais ou menos estáveis, ou instáveis. Estão aqui consideradas as populações com insuficiência de recursos materiais e também aquelas fragilizadas pela instabilidade do tecido relacional, não somente em vias de pauperização mas de desafiliação, ou seja, perda de vínculo societal. O que chamei de desafiliação não é o equivalente necessariamente a uma ausência completa de vínculos, mas a ausência de inscrição. 3. A expressão desafiliation é um neologismo na língua francesa. O termo vem sendo traduzido por desfiliação e barra ou desafiliação, termos também inexistentes na língua portuguesa. 2. A pobreza contemporânea tem sido percebida como um fenômeno multidimensional atingindo tanto os clássicos pobres, indigentes, subnutridos, analfabetos, quanto outros segmentos da população pauperizados pela precária inserção no mercado de trabalho, migrantes discriminados, por exemplo. Não é resultante apenas da ausência de renda, influência e outros fatores como o precário acesso aos serviços públicos e, especialmente, a ausência de poder. Nesta direção, o novo conceito de pobreza se associa ao de exclusão, vinculando-se às desigualdades existentes e especialmente à privação de poder de ação e representação e, nesse sentido, exclusão social tem que ser pensada também a partir da questão da democracia. Na perspectiva de que o vínculo dominante de inserção na sociedade moderna continua a ser a integração pelo trabalho, a transformação produtiva adquire preponderância nas trajetórias de exclusão social.
No entanto, a exclusão social, como já temos afirmado, é um fenômeno multidimensional que superpõe uma multiplicidade de trajetórias de desvinculação. Estas trajetórias de desvinculação podem percorrer diversos âmbitos, que esta reflete a partir dos eixos integração/não integração do mundo do trabalho e do mundo das relações sociais. A precariedade e instabilidade dos vínculos do mundo de trabalho formal produzem contingentes populacionais desnecessários. No mundo das relações sociais, a fragilização dos vínculos, família, vizinhança, comunidade, instituições, pode produzir rupturas que conduzem ao isolamento social e à solidão. Após ressaltar diferentes formas e expressões do fenômeno, parece importante destacar que este tende a ser reproduzido através de mecanismos que o reforçam e o expandem. Estes mecanismos podem ser observados nos diferentes níveis da sociedade, ao ponto de que alguns deles que antes eram pensados como de desigualdade, hoje se misturam com a exclusão. A naturalização do fenômeno da exclusão e o papel do estigma servem para explicitar, especificamente no caso da sociedade brasileira, a natureza da incidência dos mecanismos que promovem o ciclo de reprodução da exclusão, representado pela aceitação tanto ao nível social, como do próprio excluído, expressa em afirmações como "isso é assim e não há nada para fazer". Por outro lado, revela 23. Também uma fragilização do vínculo societal. Tanto a atmosfera social de conformismo, como a compreensão da condição da exclusão social como fatalidade são reveladoras de processos nos quais os vínculos sociais estão no mínimo fragilizados. Scorey, 1995. Este caráter natural do fenômeno vem contribuir com o denominado ciclo de exclusão, no sentido de reforçá-lo e reproduzi-lo. O estigma, que é definido como cicatriz, como aquilo que marca, denota claramente o processo de qualificação e desqualificação do indivíduo na lógica da exclusão. Nesta direção, Vera Teles, 1990, afirma que a estigmatização da pobreza funciona através da lógica que faz os direitos serem transformados em ajuda, em favores. A transmutação do direito em favor reforça o processo de exclusão. A cultura da tutela e do apadrinhamento, tão enraizada no cenário brasileiro, nada mais é que a ratificação da exclusão e da subalternização dos chamados beneficiários das políticas públicas. Por mais que discursemos sobre o direito, na prática, os serviços das diversas políticas públicas ainda se apresentam aos excluídos e subordinados como um favor das elites dominantes. Carvalho, 1995. A guisa de conclusão. Mundialização e transformações produtivas são processos que, sem dúvida, têm pontos positivos. As distâncias se reduzirão, são virtuais, não há mais barreiras físicas para a informação, o conhecimento, o intercâmbio cultural, os avanços tecnológicos possibilitaram desvendar enigmas seculares nas variadas áreas da vida humana e social. A democracia atingiu a quase maioria dos países e é requisito de legitimidade internacional, etc. Mas, são os efeitos perversos desses processos que estão na mira de nossas reflexões, neste momento, e em cuja tessitura a exclusão está emaranhada. Parece, assim, não haver dúvida de que a exclusão pode ser tomada em nossas sociedades contemporâneas como uma nova manifestação da questão social. 24. A exclusão contemporânea é diferente das formas existentes anteriormente de discriminação ou mesmo de segregação, uma vez que tende a criar internacionalmente indivíduos inteiramente desnecessários ao universo produtivo, para os quais parece não haver mais possibilidades de inserção. Poder-se-ia dizer que os novos excluídos são seres descartáveis. Os desdobramentos dessa exclusão atingem a quase totalidade da vida social, visíveis na gestão do território, nas formas de difusão culturais e nos problemas educacionais. Virgínia Fontes, 1995-2.29. No caso do Brasil, consideradas as particularidades socioeconômicas, ideopolíticas e culturais, poder-se-ia dizer que estão sendo forjados, entre nós, personagens que são incômodos politicamente. A eles são atribuídos os males de nossa política, os descamisados de color, por exemplo, ameaçadores socialmente.
São perigosos, pois não são simplesmente pobres, mas bandidos potenciais. A representação do pobre está se modificando entre nós, a sua identidade está cada vez mais relacionada à do bandido marginal, e desnecessários economicamente, uma massa crescente de pessoas que não têm mais possibilidade de obter emprego, pois são despreparados. Nascimento, 1995, 26-7. Assim, pobreza e exclusão no Brasil são faces de uma mesma moeda. As altas taxas de concentração de renda e de desigualdade, persistentes em nosso país, convivem com os efeitos perversos do fenômeno do desemprego estrutural. Se, de um lado, cresce cada vez mais a distância entre os excluídos e os incluídos, de outro, essa distância nunca foi tão pequena, uma vez que os incluídos estão ameaçados de perder direitos adquiridos. O estado de bem-estar, que no Brasil já foi muito bem apelidado de estado de mal-estar, não tem mais condições de assegurar esses direitos. Acresça-se a isso tudo, a tendência política neoliberal de diminuição da ação social do Estado. A consolidação do processo de democratização, em nosso país, terá que passar necessariamente pela desnaturalização das formas com que são encaradas as práticas discriminatórias e, portanto, geradoras de processos de exclusão. A perspectiva de trabalho de combate à exclusão tem, ainda, que prover níveis de proteção que garantam o exercício da cidadania. 25. Buarque, Cristóvão. A Revolução das Prioridades. Instituto de Estudos Econômicos, INESC, 1993. Carvalho, Maria do Carmo Brandt de Controle Social na Assistência Social. Palestra proferida na IA Conferência Nacional de Assistência Social Brasília, DIRF, 1995. Degaugelac, Vincent Ilianetti, Isabel Tabuda, Lalute de Plessis. Marcelle, EPI. Ramsey Perspectives e Paris, Desclide Brouwer, 1994. Escorel, Sara. Exclusão no Brasil Contemporâneo. Ampox, Caxambu, 1995. Fontes, Virgínia. Apontamentos para o pensar as formas de exclusão. Proposta, 65, junho 1995, fase, Rio de Janeiro. Lenoir, René Les Exclus. Paris, Liceu, 1974. Nascimento, Elimar Pinheiro. Modernidade ética, um desafio para vencer a lógica perversa da nova exclusão. Proposa, 65, junho 1995, fase Rio de Janeiro. Paugman, S., G.I.R., L. Exclusion L. Étant de Savoir. Paris, La Découverte, 1996. R.O.S. Anvalon, Pierre, La Nouvelle Question Sociale Repenser L. Étant Providence. Paris, Seuil, 1996.